Minha gente, hoje eu vou falar os principais motivos que me levaram ao Feng Shui. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa, assim como vocês. Alguns mestres de Feng Shui dizem que o Feng Shui é a arte de harmonizar a tua casa. Outros dizem que Feng Shui é uma ciência, tá? Outros, eles vão definindo de várias maneiras, mas eu digo uma coisa, que o Feng Shui te ensina a equilibrar as energias, tá? Por quê? Você nunca vai ter só energias boas, como você nunca vai ter só energias ruins quando você começa a aplicar as técnicas de Feng Shui na tua casa. Isso que fique bem claro, essa definição, tá? Lógico que as pessoas gostam de dizer harmonizar, né? É uma palavra que fica mais bonita, assim, você tá fazendo uma harmonia na tua casa, mas eu não gosto dessa palavra harmonizar, eu gosto de dizer assim, equilíbrio, tá? Porque você começa a equilibrar as coisas, tá? Porque nós não somos nem do bem nem do mal, nós vamos equilibrar as coisas, não? Então, ali. Mas eu vou contar hoje a minha história, tá? Por que eu decidi me dedicar ao Feng Shui? Por que eu decidi aplicar as técnicas de Feng Shui na minha vida? Porque você não aplica apenas o Feng Shui na tua casa, você aplica na tua vida. Tá? Lembre, o Feng Shui é uma sabedoria. Então, se nós formos traduzir hoje o que é uma sabedoria, o Feng Shui é uma filosofia, tá? Simples. Eu digo assim, o Feng Shui é uma filosofia, aonde você aprende esta sabedoria para o quê? Para a mudança. E isso foi o primeiro motivo que eu, Poliana, queria. Eu queria mudar a minha vida. Gente, eu queria sair daquilo. Porque eu tinha a impressão que eu sempre estava remando e o meu barco estava só girando. Eu não ia nem para frente nem para trás e ficava sempre no mesmo lugar. Tudo que era livro de autoajuda que eu pudesse pegar e ler, eu consumia, gente. Eu consumia muito livros disso, sabe? E a maioria dos livros ali de autoajuda tinha sempre o mesmo princípio, tá? Quais são as tuas crenças limitantes? Vai lá você fazer todas aquelas listas de crenças limitantes. O que você quer? Você tem que pôr poder da visualização, poder de não sei o que lá. E na realidade, para mim, não adiantava, gente. Eu enchia cadernos e mais cadernos sobre mudança de vida, sobre mudança e não resolvia nada. Então, ali pela década de 90, começaram a surgir algumas revistas que traziam algumas dicas de Feng Shui, só traziam dicas de Feng Shui. E eu vi que eu fazendo aquelas dicas já dava uma pequena mudança. Opa, pera lá, tá? Se eu fecho os ralos da minha casa, principalmente do banheiro, o que tem a ver fechar os ralos do banheiro? Eu ficava pensando, mas eu vou fazer. Então lá fechava os ralos do banheiro e eu percebia que havia mudança na minha vida. Começava a mudar as coisas. Foi ali que eu comecei a entender que o Feng Shui realmente você colocava o quê? Você colocava as coisas na prática. Ali, fazer. Não era só ficar lendo, tentando meditar, fazendo listas. Então, esse foi o primeiro motivo, gente. Eu queria sair daquela coisa de leitura e mais leitura e colocar a mudança na prática. E foi isso que aconteceu. O segundo motivo, então, foi que eu saí da minha leitura e coloquei a quê? A prática, tá? Então, ali no começo, lógico que eu não tinha muita instrução e nem que nem hoje. Hoje você bate ali, dá um Google ali, você pega vários mestres de Feng Shui falando, você pega muita informação na internet. Mas há uns anos atrás, aliás, eu digo umas décadas atrás, principalmente ali na década de 90, no início do século, pouco você tinha
Aí surgiu aquelas revistas, isso e aquilo, mas tudo que eu conseguia, gente, pegar em revistas, não? Alguns livros, eu comecei a colocar em prática estas técnicas, colocava no meu praticar. Então, eu comecei ali fechando os ralos do meu banheiro. Eu vi que fechando os ralos do meu banheiro ali, já havia uma mudança. Olha como que era diferente de eu fazer aquelas listas e eu colocar na prática. Por quê? Eu mudava o fora, mudava ali fora e o meu interior começava a mudar. Ao contrário daqueles livros de autoajuda que me diziam assim, mudança só parte de você. Então você tinha que mudar dentro para depois mudar fora. E com o Feng Shui não. Eu via que eu fazia a mudança ali fora, na minha casa, e as coisas começavam a mudar. Eu disse, opa, tem alguma coisa muito legal dentro do Feng Shui. Tá? E foi ali que eu fui cada vez mais adquirindo conhecimento. E aquilo que eu falo para vocês, gente, os livros são os nossos companheiros. Dá pra gente, hoje tem uma gama muito grande de livros que falam sobre o Feng Shui. Em diversas linhas do Feng Shui, tá? Não importa qual linha, se ele vem de um Feng Shui tradicional ou se ele vem desta linha do Feng Shui mais atual, moderno, que é o do chapéu negro. Os dois vão ter uma resposta para você, vão te dar uma resposta muito boa. Haverá mudanças, sim, eu tive mudanças na minha vida. O terceiro motivo, gente, que quando ali eu fui estudar mesmo o Feng Shui, né? Primeiro eu não fiz um curso profissionalizante, eu fiz um curso básico, tá? Mas foi ótimo, porque sabe o que aconteceu? O terceiro motivo que me levaram a estudar o Feng Shui foi que, conhecendo as técnicas, observando tudo que pode acontecer, eu comecei a refletir ao meu passado. Mas eu refletia não assim, como que foi a minha vida. Eu pegava a casa que eu morava e analisava, vinha na minha memória toda aquela minha casa e eu via tudo que eu deveria ter feito de correção, que eu deveria ter feito de ativação, o que aquela casa era próspera ou o que ela não era próspera, a localização dela, tudo, tá? Então eu fui ali observando todas as minhas moradias ao longo da minha vida, tá? Fiz uma análise profunda de todos aqueles ambientes onde eu morei, tá? Desde a casa da minha mãe, tá? Onde eu nasci, cresci lá, a casa da minha avó paterna, avó materna, tá? Observei a casa dos meus tios, né? Por que o meu tio tinha tanta prosperidade? E eu comecei a entender que ali tinha um rio que vinha e aquele rio trazia bem, a água do rio trazia em direção a porta, tá? A direção da porta da casa de entrada dele, quer dizer, a abundância. Gente, tanta coisa que eu fui observando. Por que a minha avó tinha tanta dificuldade na vida, tá? Por que ela ficava doente, não? Ali eu fui analisando tudo. Cheguei a fazer uma análise por que o meu pai ficou tão doente, por que a posição da cama do meu pai, que o meu pai era um homem que tinha uma vida muito regrada, muito saudável, ficou tão doente, e foi através do que? Daquela energia que por décadas, 5 décadas que ele pegou, aquela energia que vinha no quarto dele, por baixo da casa deles, dos meus pais, tinha vertentes de água, não? Os antigos já diziam que a gente não deve construir uma casa onde tem vertente, né? Por baixo da casa dos meus pais tinha vertentes de água, né? E uma das vertentes de água ficava muito próximo aonde eles tinham a cama de casal ali. Gente, eu fiz assim, sabe, um viajar no tempo e entender como que aquelas energias ali, ao longo das décadas, tá, ajudaram ou prejudicaram as pessoas da minha família. E eu também entendi por quê, que quando eu morava com meu marido naquele lugar, lá naquela casa, tá, nós não tínhamos prosperidade. Quando nós mudamos, a nossa prosperidade melhorou. Então, foi toda uma consequência, foi todo um passo a passo ali que eu entendi que realmente eu iria ser uma Feng Shuista. Esse foi esse passo do meu viajar na minha
história, né? E dos meus familiares ali, compreendendo e analisando a casa. Eu analisei o que as pessoas, né? Lógico que eu sabia o que aconteceu com aquela pessoa. Eu sabia o que aconteceu com meu pai, eu sabia o que aconteceu com a minha avó, com meu avô, com meus tios, eu sabia tudo o que aconteceu. Mas eu peguei e olhei para a casa deles. Eu fiz aquela... Nossa, eu lembrei da casa deles, eu lembrei da minha casa quando eu iniciei a minha vida de casada. Como que era a minha casa, tá? Como que ali poderia ter prosperidade. Tá? Então ali foi um viajar no tempo e eu consegui fazer uma análise. Se eu tivesse feito correções naquelas casas, se eu tivesse feito ativações, seria totalmente diferente. A gente não tem casas ideais. Ninguém tem uma casa ideal. Isso foi entendido dentro dos longos anos que eu estudo o Feng Shui. Nós não temos as casas ideais, mas nós podemos fazer correção na nossa casa. Nós podemos deixar a nossa casa com uma boa energia. Só você querer. O quarto motivo, tá? Foi ali, depois de toda aquela análise que eu fiz, eu entendi que tudo tem energia. Pensamento tem energia. Fala tem energia. Tudo tem energia. Se tudo tem energia, tá? Então eu tenho que cuidar. Tá? Outro dia até eu falei sobre a gente não deixar as nossas coisas aqui, ali, lá, né? E eu lembro que quando eu era moça ali, né, na minha juventude, não, eu tinha essa mania de deixar as coisas aqui, ali, lá, e emprestava para um, emprestava para outro, e às vezes eu emprestava roupa, daí voltava a roupa, eu usava roupa. Lembro bem que às vezes, né, tava tudo bem, de repente desmoronava o mundo. Por quê, gente? Porque eu trazia a energia dos outros, tá? Eu era uma pessoa muito sociável, muito. Eu vivia repleta de pessoas ao meu redor. Foi ao longo dos anos vendo que era muito bacana tudo aquilo, mas que eu devia ter colocado o quê? Uma certa proteção, não? Uma certa proteção na minha vida e que eu não entendia. A minha formação religiosa me trazia certas características dentro do cristianismo ali, de união, de compreensão, de amor, de fraternidade, e eu tinha isso, gente, mas eu não percebia que às vezes essas pessoas não têm a mesma energia que você, de amor, carinho, compreensão, fraternidade, né? E de estar ali envolvido com muitas pessoas. Demorei muitos anos para entender isto, tá? E foi através do Feng Shui que eu comecei a entender que eu deveria ser um pouquinho mais o quê? Seleta nas minhas escolhas. Se eu deveria escolher um pouquinho melhor com quem eu deveria estar andando, tá? Com quem eu iria trazer para minha casa, com quem eu poderia ou não emprestar os meus pertences. E aqui o quinto motivo, gente, esse foi triste, porque eram os hábitos. Os hábitos. Pequenos hábitos que geram energias ruins. Como assim pequenos hábitos? Que daí você aprende o quê? Esses pequenos hábitos aprende o quê? Através das técnicas de Feng Shui. Primeiro hábito, às vezes eu deixava lixo. E lixo na minha cozinha. Tá? Então ficava, olha, pequeno hábito, gente. O lixo ficava lá na minha cozinha, deixava, encher o lixeiro para tirar fora. Às vezes, comia uma casca de comia uma banana, ficava a casca de banana ali 2, 3 dias apodrecendo, porque só tinha comido aquilo, tá? Fiz um almocinho ali, descasquei a batata, tirei a casca de cenoura, a casca da cebola, então aquele pouquinho, esperava encher o lixinho para tirar ali aquele lixinho, aquele saquinho de lixo, tá? E sendo que é um hábito que nós temos que criar é de não deixar o lixo na cozinha, tá? Não a lixeirinha, mas é o lixo, tá? E eu não tinha esse hábito de retirar, não pousar, tá? O lixo do banheiro também, às vezes eu esperava ficar mais cheio, hoje não. Eu mudei esse hábito e eu aprendi isso com o Feng Shui. Eu aprendi com o Feng Shui que ao levantar da minha cama, eu espero uma meia hora, vou lá e faço o meu café, arrumo a mesa como se fosse de um hotel, tá? E tomo o meu café tranquila, em paz,
E depois eu vou para o meu quarto, tá? E arrumo a minha cama. Eu não deixo a minha cama sem arrumar. É hábito, gente. E alguns hoje me dizem assim, por que eu vou arrumar minha cama se de noite eu vou desarrumar? Gente, são hábitos, tá? E que trazem o que é a boa fluidez de energia. Eu abro as janelas da minha casa todos os dias pela manhã. Eu levanto muito cedo, gente. Eu levanto muito cedo. Eu tenho uns hábitos que, tá? 10h30 eu vou dormir, tá? 5 horas eu levanto. Gente, são hábitos que vão te trazendo o quê? Toda esta boa energia. Por quê? Se você chegar na minha casa, sempre minha casa vai estar cheirosa. Nunca tem cheiro ruim na minha casa. Aí às vezes, desculpe, o cheiro da minha casa é o banheiro ali que tá voltando o cheiro. Por que você não arruma? Não olha aqui porque eu não tive tempo de limpar. Será que não teve mesmo? Tá? Desculpe, não repare a bagunça. Por que se vive na bagunça? Eu não tenho tempo de cuidar. Todas essas desculpas, todos esses péssimos hábitos que eu também tinha. E fui entendendo ao longo dos anos praticando Feng Shui que nós não precisamos ser escravas desses bons hábitos, não é? Ser escravo desse bom hábito. Mas é que se eu quero mudança na minha vida, e eu queria mudar, eu passei 2 décadas, gente, procurando o que realmente iria me fazer mudar. E eu entendi que foi através do Feng Shui que eu fazia fora e mudava dentro. Ao contrário daqueles livros lá que eu estudava lá na década de 80, na década de 90, que dizia que eu tinha que mudar a minha cabeça para transformar lá fora. O Feng Shui me mostrou ao contrário. E foi uma mudança perfeita, gente. Foi uma mudança perfeita. E os meus hábitos hoje, tranquilos. Você vai me perguntar se ficou rica, Poliana? Eu não fiquei rica. Mas também eu não tenho mais aquela coisa assim de sufoco, daquela pressão de querer mudança e a mudança não acontecer. Eu vivo em paz, tá? Eu vivo em harmonia. Depois disso, gente, eu não vou colocar o 6º motivo aqui, mas eu vou continuar ainda no 5º motivo ali, que quando eu entendi que existia esses hábitos, que esses hábitos geravam uma energia ruim, eu percebi que semelhante atrai semelhante. Amor gera amor. Gentileza gera gentileza. Cuidados com a minha casa ali, com a boa energia, vai atrair boas energias. Nós não, aquela história assim, os opostos se atraem. Mentira. Semelhança se atrai. Quando eu cuido da minha casa, por mais simples que a minha casa seja, por mais problemas que a minha casa tem, e eu vou dando aquele jeitinho e organizando e limpando, colocando o meu melhor naquele momento. Algumas vão dizer assim, Poli, eu não consigo, a minha parede lá tá feia, tá toda mofada. Vai lavar a tua parede, já melhora um pouquinho. Lava com água, põe um cloro ali, uma água sanitária, vai acabar um pouquinho com o mofo, já vai melhorar um pouquinho, vai te trazer condições, principalmente condições financeiras para você consertar aquela tua parede. Quer dizer, se você ficar parada olhando o mofo da tua casa crescer, cada vez fica pior. Mude os teus hábitos. Foi isso que eu fiz. Eu mudei os meus hábitos. Tá? Hoje eu não tenho mais aquele conflito que eu tinha um monte de gente do meu lado, que era uma loucura, todas aquelas pessoas e você ficar ali naquele meio, não? Tá tranquila a minha vida, eu vivo em paz, eu vivo em equilíbrio. Qualquer dia eu vou contar para vocês, agora, daí quando eu me profissionalizei numa consultora de Feng Shui. E o que foi colocar esta técnica de Feng Shui na minha vida profissional, que fez com que as outras pessoas que contratavam o meu serviço, tá, também tivessem esta oportunidade desta grande mudança que é fazer fora e ver o resultado dentro. Agora eu quero fazer um convite para vocês. Se você está gostando do canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, organização. E como eu hoje falei, a minha
experiência de prática em Feng Shui desde lá da década de 80 e 90 que eu venho colhendo isso, gente. São muitos anos, tá? E aonde eu vinha lá daqueles pensamentos, lá de pensamento positivo, você tem que viver no mentalismo, isso e aquilo, e eu aprendi com regras tão simples que é o Feng Shui a mudar a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like meu. Muito obrigada.